nós te pedimos que tu nos continue falando com poder e autoridade. Eis aqui os nossos corações, Senhor. Aperta-nos, Jesus, abre os nossos ouvidos, Senhor, abre os nossos olhos, para que nós possamos, Senhor Jesus, sermos transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria imensa novamente ter essa oportunidade de trazer a palavra de Deus. Eu confesso que o Espírito Santo, na sua maestria, ele está conduzindo desde o princípio, falando aos nossos corações e falando comigo também daquilo que eu tenho preparado para a igreja e confirmando a palavra. O Espírito Santo é maravilhoso. Não preciso ficar me delongando, porque todos conhecem, né? A gente. Só agradeço a Deus pela vida do Samuel, do Jonas, esses líderes que nos convidaram. Agradeço os obreiros também da igreja pela confiança, e vocês todos. Sou muito alegre de estar aqui. Irmãos, seguindo a proposta de ontem à noite, gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor, escrito por Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Quem tem dificuldade de achar, levante a sua cabeça, não se preocupe, porque o reto projetor colocou aqui. Marcos 1, versículo 14 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora volte em Mateus, capítulo de número 3. Vamos ler o versículo 1 e 2. E depois eu falo quais outros. Diz o seguinte: Mateus 3: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 6 diz o seguinte: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém? Amém. Pode sentar, por gentileza. Rapidamente, para tentar acompanhar o tempo proposto, eu quero vos lembrar, aqueles que estiveram ontem, e trazer o conhecimento e a informação para aqueles que não estiveram ontem, que nós estamos falando na temática em cima do reino de Deus. Marcos 1,15 é o tema do Ignite Reino, e nós vamos ser inflamados por Deus pelo seu reino, e esta é a proposta. E nós falamos ontem, recapitulando um pouquinho nessa introdução, em poucos minutos, nós falamos ontem sobre o reinado messiânico de Jesus.
E a gente tratou da antecipação do reinado messiânico nas profecias veterotestamentárias, ou seja, o reinado de Deus prometido pela boca dos profetas, nos salmos, nas leis do Antigo Testamento. Nós também vemos que após analisarmos os profetas, falando a respeito do Messias ungido que viria em Jerusalém e reinaria sobre o povo, nós também observamos que este reino prometido, ele tem o seu início entre nós ou dentro de nós. O reino de Deus é inaugurado, é vindo, só que a sua natureza, nós aprendemos que ela não é visível, ela não é aparente. Por que ela não é aparente? Porque, como foi falado aqui e louvado aqui, ele não veio realmente num cavalo, sentado com uma coroa, com uma veste real, com um escudo, com uma espada. Ele não veio dessa forma. Então o seu reino não veio de forma visível ser instaurado, mas invisível. E a gente aprendeu essas coisas ontem também. Nós também falamos ontem que a procedência do reino de Jesus não é deste mundo. O reino é implantado neste mundo, mas a sua procedência não parte deste mundo. Por isso que é reino de Deus e reino dos céus, como chama Mateus, porque ele vem de lá e é implantado aqui. Nós também aprendemos que o seu propósito, o propósito do reino de Deus, é desfazer as obras do diabo. Porque nós aprendemos que aqui neste mundo reina Satanás. Ele é o príncipe das potestades do ar, ele é o rei, o príncipe das trevas, e todos aqueles que vivem no pecado andam na escuridão e são dirigidos e mandados como servos de Satanás, ou seja, todos ímpios são dirigidos e governados pela régime de Satanás. Porém, nós também aprendemos que, apesar de este mundo ser o seu reino, aprendemos que, devido à soberania de Deus, Satanás até tem poder de agir neste mundo, só que o seu poder, é claro, está limitado dentro dos planos divinos. E este reino de Satanás agora é ameaçado, porque um reino maior do que o dele vem. E é interessante que o reino de Deus não vem para medir força com o reino de Satanás. Deus não mede força com Satanás, ele já vem para desfazer as obras de Satanás. Ele não vem para lutar com Satanás, ele vem para dizer: Satanás, eu cheguei, agora você tem que sair. E nós concluímos que para acessar este reino, para fazer parte deste reino de Jesus, do seu reinado e do seu governo, existem alguns requisitos que o próprio reino nos força para fazermos parte dele. E a gente viu, por último, que para acessar o reino de Deus é necessário que haja uma palavrinha. Quem lembra, jovem? Quem lembra? Meu Deus, sofre tudo de amnésia. Alguém lembra? Arrependimento. Sem arrependimento, ninguém tem parte no reino de Deus. Ninguém tem acesso liberado para fazer parte do reino de Deus, sem que antes ele se arrependa. Nós aprendemos que arrependimento é mudança de ideia. Nós aprendemos que arrependimento é mudança de pensamento. Nós aprendemos que arrependimento é mudança de atitude. Nós aprendemos que arrependimento é conversão. Eu estou indo para um lado, e quando Deus me toca, abre meu entendimento, eu vejo que estou indo para o precipício, eu converto, eu dou a volta e não vou mais para o precipício,
mas agora eu vou ao encontro do Rei que está me chamando. Aleluia. Só que é interessante que o Espírito Santo de Deus, quando eu estava me preparando, ele disse e falou a mim para eu continuar um pouquinho sobre esse aspecto do reino, sobre arrependimento e sobre confissão. Essa é a ação do reino, a primeira ação do reino nas nossas vidas é essa. E é interessante que a confissão ela vem seguida do arrependimento. E o arrependimento ocorre pelo poder operante do Evangelho do Reino. É uma sequência. O Evangelho do Reino de Deus vem até nós, muda o nosso pensamento. Então ele apela à nossa alma e ao nosso espírito. E ele diz para nós: é necessário que você mude, é necessário que você saia da forma do mundo, ou da forma do mundo, como o mundo te modela, e agora você entre na forma do reino de Deus, porque o reino de Deus agora te modela. Então o arrependimento logo é seguido de confissão de pecados, porque essa é a primeira ação de Deus em nós, no seu reino. E para nós meditarmos melhor e aprendermos melhor, se nós pegarmos Mateus capítulo 3, que eu li, versículo 2, nós vamos ver João Batista dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o versículo 6 diz: e eram batizados por ele no Rio Jordão, e eles confessavam os seus pecados na hora do batismo. Você imagina que coisa linda? As pessoas descendo as águas, Jonas, e dizendo assim: eu quero me batizar porque agora eu vi que eu sou um pecador. Eu quero me batizar porque agora eu vi que eu estou perdido. Eu quero me batizar porque eu fui achado, o Senhor me achou e me escolheu. E eu vejo que eu não consigo salvar a mim mesmo, então eu desço as águas, o batismo do arrependimento. Eu confesso que eu sou pecador. E quando eu digo que eu confesso que eu sou pecador, eu estou dizendo: Senhor, só a tua graça pode me salvar. É o teu favor imerecido sobre mim. Eu reconheço isso. O arrependimento e a confissão não são questões teóricas e superficiais. Quem se arrepende e confessa os seus pecados irá demonstrar na prática a mudança de vida. Quando eu escrevi isso aqui, eu fiquei chorando. O arrependimento e confissão de pecados não é teórico. Ele não é superficial. Ele é prático, Gerson. Ou seja, não adianta eu falar que me arrependi sem que isso seja demonstrado pela minha vida, pela minha forma de andar, pela minha forma de falar, pela minha forma de viver. Eu vou mostrar que eu me arrependi, que eu confesso os meus pecados, quando eu digo: não vou mais por aqui, mas agora eu vou pelo outro lado, que é o caminho do Senhor. Isso é visível, é visível. Não existe confissão e arrependimento sem mudança. Isso é um engano. Paulo diz em 1 Coríntios 4,36: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Não é blá blá blá. O reino de Deus, ele veio para não fica só em palavra. Ele é poder. Poder para o quê? E ele vai dizer isso aos romanos:
Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Isso, e você só sabe que ali está um salvo em Cristo, porque você consegue enxergar nele algo diferente. Você consegue enxergar nele o reflexo do próprio Senhor, a semelhança do próprio Cristo. Por isso que é cristão, porque ele começa agora a ser parecido com Jesus. De forma alguma esse poder ele nos mantém os mesmos. Não é possível eu me arrepender e confessar e continuar a mesma rotina de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre, vivendo a mesma vidinha de sempre, sem alternância nenhuma no ciclo. Não é possível, isso não é bíblico, não é de Deus. Hoje de manhã eu pude chorar e me alegrar quando eu ouvi o nosso presbítero irmão Willis aqui na escola dominical. Eu não vou falar o que ele disse, porque quem quer ouvir vem para a escola dominical. Mas ele falou uma coisa que ficou gravada no meu coração quando ele disse: por anos da minha vida eu pensava uma única coisa: não queria viver. Por 30 e poucos anos. Não foi isso, irmãos? Eu não queria viver. Só que no momento em que Cristo me encontrou, nos pensamentos meus de não querer viver, mudou. Por quê? Porque nele está a vida. E aí a partir de agora eu começo a dizer: eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, mas eu quero viver para ti, Senhor. Eu quero viver para ti. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Quando o poder de Deus nos toca, fazendo com que nos voltamos a Ele, saímos do campo da teoria e vamos para o campo da prática. Em Mateus capítulo 3, que eu li, versículos 7 e 8 diz: vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de cobras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vejamos bem, jovens. Vejamos bem, irmãos e irmãs, amados do Senhor que estão aqui. Não funciona dizermos que somos filhos de pastor, que somos filhos de crente. Não funciona dizermos que frequentamos a igreja há anos. Não funciona dizermos que os nossos passados foram homens de Deus. Não funciona nenhuma dessas coisas se nós não nos arrependermos e nós mesmos produzir os nossos frutos. No reino de Deus ninguém vive de fruto de outra árvore. Cada árvore tem que produzir o seu bom fruto. Não existe eu me alimentar do fruto de outra árvore. Não, 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 não. Diante de Deus somos todos árvores. E Ele olha os frutos de cada um de nós. Isso nunca será uma prova de que somos participantes diretos do reino de Deus, se pensarmos dessa forma. Isso não revela que houve um novo nascimento, não é prova de conversão. Eu pensar que estou na igreja, no meio do povo há anos, e eu estou frutificando. Está errado. A mensagem a nós é a seguinte: arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento. Provérbios 28 e 13, o sábio Salomão diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. No reino de Deus não adianta encobrir o pecado,
Não adianta dizer que faz parte do povo, que é parente de não sei quem, que é amigo de não sei quem. Não adianta isso no reino de Deus. Não adianta encobrir o seu pecado no meio da multidão que serve a Deus. Não funciona. Sabe por quê? Porque tudo nele é manifesto, pois as obras das trevas são reveladas pelo reino da sua luz. O reino de Deus é luz no meio das trevas, e tudo que está escondido a luz clareia, e ela mostra claramente ali onde está. Arrependimento é abandonar as velhas práticas que fazemos e produzir coisas novas para Deus. Sabe qual foi a desculpa dos fariseus? Olha o texto. João Batista diz: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. João Batista está dizendo para eles assim, ó: não adianta vir com teoria, não adianta vir com genealogia, não adianta vir com blá 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 e dizer, não, a história, nós que estamos aqui no lugar de Moisés, nós assentamos no lugar de Moisés, nós somos o povo da promessa, somos descendentes lá dos pais de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí João Batista diz para eles: quem foi que ensinou vocês a fugir da ira de Deus que está por vir? Não adianta vir com teoria. Se arrependam dos seus pecados e produzam frutos dignos de arrependimento. Paulo ensina em Efésios 2:2 sobre o reino de Deus. Ele diz, eu falei isso ontem: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Outrora andastes, guiados por Satanás. Outrora andastes. Mas quando o reino de Cristo veio até nós, agora nós não andamos mais. Nós andávamos fazendo o que o mundo ordenava, mas agora não mais. O que produzíamos no reino das trevas agora é abandonado, é deixado. Devemos agora produzir frutos para o reino da luz. E quando Paulo diz que o reino de Deus chega até nós, ele fala em Colossenses 1:13 o seguinte: que quando nós entramos e fazemos parte do reino de Deus, ele diz assim: o qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus pegou a gente, irmãos, tirou nós do reino de Satanás e das trevas, e ele transporta para o reino do Filho do seu amor. Está na hora de produzir frutos. Ei, árvore, cadê o seu fruto bom? O Senhor quer vê-las. Cadê? Onde está? Quando eu olhei João Batista pregando aqui no texto, eu consegui enxergar ele falando para os fariseus, e de repente ele olhando para o céu, e ele começa a dizer bem alto para a multidão ouvir. E ele diz: eu estou vendo algo. Eu vejo uma mão forte, e ela está segurando um grande machado. E nós somos árvores, e este lenhador vem com o seu machado para atingir a raiz. Ele não vem para atingir o galho, que nem o tronco. Ele vem para arrancar completamente. Ele vem para tirar a raiz. E quando ele chegar em uma árvore que não dá bom fruto, ele toca o machado na sua raiz, arranca ela,
lançar no fogo para queimar. Em Mateus capítulo 3, versículo 10, ele diz isso. Mas eu pergunto, que fruto é esse que nós temos que dar? Estou falando de fruto, mas não disse o quê? Mas antes de entrar nos frutos que nós precisamos dar, eu preciso falar primeiro do fruto da qual dávamos. Em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, eu vou ler. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas não acaba por aí. Se pegarmos Gálatas, capítulo 5, tem mais algumas coisas. Versículo 19 diz: as obras da carne são conhecidas. As obras da carne são as obras do reino das trevas, as obras deste mundo. Elas são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. As obras das trevas, os frutos maus, diz a Escritura que é a injustiça. O que é injustiça? A injustiça é culpar o inocente, é julgá-lo sem defesa. O que é injustiça? É consertar, é consentir com o erro. O que é injustiça? É aprovar o incorreto. O que é injustiça? É lutar contra o bem. O que é injustiça? É promover o mal. O que é impureza? Prostituição, relações sexuais ilícitas fora do matrimônio é impureza. Adultério, casados que traem o seu cônjuge. Efeminados, aqueles que são contrários à própria natureza criacional de Deus. Homossexuais e tantos outros que existem aí fora, que pensam que são escapes da ira de Deus, que a misericórdia de Deus os alcance, assim como um dia nos alcançou. Avareza, murmuradores, maldizentes, e a resposta divina para isso é: dos tais não é o reino de Deus. Inimizades, facções, ciúmes e invejas são obras deste reino. Em 1 Coríntios 6:11, Paulo diz: para nós que estamos participando do reino de Deus, tais fostes vós. Tudo isso que foi mencionado de fruto das trevas, ele diz: tais fostes vós. Mas vós vos agora lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Outrora nós éramos trevas, mas agora somos luz do Senhor, agora somos sal do Senhor, agora refletimos a glória do Senhor. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento significa que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovais no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
E aí, em contrapartida disso, tem os frutos daqueles que fazem parte do reino de Deus, da árvore boa e do fruto bom. Gálatas 5:22, Paulo vai dizer que fruto é esse que nós temos que dar para Deus, para que Deus não nos corte e nos lance no fogo. Ele vai dizer